good morning, good afternoon, good evening. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, e este é o Interagindo com a Bíblia. Amém? Estamos aí estudando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, estamos já no segundo livro, no livro de Êxodo, e muitas coisas temos aprendido até aqui, Vimos ali no capítulo anterior que Deus promete que endureceria o coração de Faraó, e assim ele faz, Vimos também que o povo de Israel, quando começa ali a ouvir a palavra de Deus, parece que as coisas vão piorando para o lado deles, pois agora, além de Faraó ter o seu coração endurecido, ele também agrava ali o trabalho sobre os israelitas, amém? Mas nós vamos continuar estudando essa história e ver como Deus é maravilhoso e em tudo Ele está agindo, mesmo que aos nossos olhos pareça ruim, pareça difícil e tão longe de enxergar o agir de Deus. A partir do capítulo 7, agora de Êxodo, nós vamos ver que Deus, Ele é maravilhoso e tudo que Ele faz é para que nós venhamos buscar cada dia mais relacionamento com Ele, para que cada dia mais possamos ver sua grandiosidade, amém? Então, sem mais delongas, vamos lá, Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7 vai nos dizer um pouco mais desta história, e aqui ainda no primeiro versículo vai dizer assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Olha que coisa linda que Deus diz para Moisés. Deus está dizendo para Moisés que agora no Egito ele está ali simbolizando o papel de Deus. Tudo que Deus faz e ordena, Deus concede esses poderes a Moisés. Olha como Deus ama Moisés, como Deus tinha ali um relacionamento muito íntimo e grande com Moisés. É tão maravilhoso, irmãos, quando nós percebemos que somos mais do que especiais para Deus e que Deus tem muito cuidado, muito carinho e muito ciúme de nós. No 3 vai dizer assim: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu Deus, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então, como estou aqui falando, desde o início do nosso estudo, Deus, ele tinha um propósito muito maior, sobre a vida ali dos israelitas, e por isso ele tinha que endurecer o coração de Faraó. Por que Deus tinha necessidade de endurecer o coração de Faraó? Parece meio contraditório Deus enviar Moisés para falar a Faraó, mas o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó não escute Moisés. Mas como nós vem falando desde o início deste livro, Deus queria que aquele povo tivesse relacionamento com Ele. Porque aquele povo era um povo que se dizia cristão, era um povo que conhecia bem a história de Deus através dos seus antepassados, porém eles mesmos não tinham noção do tamanho de Deus. Eles mesmos não tinham o relacionamento e intimidade que eles ouviram Abraão, Jacó e Isaac ter com Deus. E Deus, ele quer que cada um de nós venhamos buscar cada dia mais este relacionamento com Ele. Ainda que a correria do dia, ainda que as tribulações tentem nos afastar, Deus está sempre pronto para nos resgatar e nos levarmos de volta ao primeiro amor, a nos levarmos a ter intimidade com Ele. Amém? E no 7 vai dizer assim:
E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Irmãos, quando Deus tem um chamado na nossa vida, não importa a idade ou a circunstância em que estamos vivendo. Porque se Deus te escolheu, Ele mesmo vai te capacitar e te dar vitória. Nós vamos ver aqui, a Bíblia acabou de nos afirmar no verso 7, que eram 2 idosos que estavam ali brigando, lutando pelo aquele povo de Israel, com força de um menino, né? Moisés e Arão já tinham ali um 80, o outro 83 anos. E ainda assim eles eram os escolhidos do Senhor. Não deixe o inimigo tentar te menosprezar. Não deixe o inimigo lançar em tua cabeça que você já não tem mais idade para isso, ou que talvez você não seja capaz, porque esse livro de Êxodo está nos mostrando que Deus não faz acepção de pessoas a todo instante. Moisés também se julgava incapaz. Moisés tantas vezes tentou fugir do seu chamado, alegando para Deus que era pesado em falar. Mas Deus já havia preparado tudo, inclusive seu próprio irmão Arão, para estar junto com ele nesta caminhada. Deus vai sempre enviar alguém para te ajudar naquilo que Ele te escolheu para fazer. Creia somente que Deus está contigo, porque o que Ele te chamou, Ele irá te capacitar. E você, se obedecer, verá a glória de Deus. Amém? No 9 vai dizer: quando o Faraó vos falar dizendo, fazei por vós algum milagre, dirais a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Lembra quando Moisés ainda estava lá na terra da esposa dele, que Deus apareceu para ele no meio da sarça ardente, e o primeiro sinal que Deus deu, o primeiro poder que Deus deu para Moisés, foi que a vara se transformasse em serpente, e ele disse: olha, se não te ouvirem, use isso como sinal. Tudo que Deus nos fala vai acontecer. Talvez não seja no estalar de dedos como muitas vezes nós desejamos, mas no momento certo, na hora exata, vai acontecer, porque foi Deus que determinou que isso acontecesse. Foi Ele que te capacitou, que te guiou, que cuidou de você a todo instante, para que todas as promessas sobre a nossa vida viessem a se cumprir. E no 11 vai dizer que quando o Faraó vê os sinais, como Deus mesmo já havia determinado, o Faraó endurece o seu coração e agora chama os magos para ali, todos os magos da cidade, e eles fazem exatamente a mesma coisa. Porém, a vara de Arão come todas as outras serpentes. Vai dizer assim, ó: e Faraó também chamou os sábios, encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Adiantando aqui, na segunda parte do capítulo 7, tem como título: o coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado, e a ti dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que estou com esta vara que tenho em minha mão. Ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão. E o rio cheirará mal, e os egípcios nascer-se-ão bebendo a água do rio. E aí inicia-se aqui a terceira e última parte do capítulo, que tem como título: a primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Então, irmãos, nós vimos ali, né, que Deus, ele de fato endurece o coração de Faraó. Faraó não consegue reconhecer que é Deus quando aquela vara se torna em serpente, porque os magos daquela cidade conseguem fazer a mesma coisa. E agora Deus vai lá e ordena a Moisés
que torne a água do rio em sangue, né? E assim vai começar as 10 pragas sobre o Egito. E a primeira praga que Deus envia é tornar a água em sangue. Nós vamos ver aqui no finalzinho deste capítulo que não somente a água daquele rio, mas toda a água do Egito se torna em sangue, conforme Deus havia lhe ordenado a Moisés. E ainda assim, Faraó continua com seu coração endurecido. Amados irmãos, quantas vezes nós enfrentamos determinadas situações onde só Deus pode estar agindo e também nos encontramos com o nosso coração endurecido, talvez por uma mágoa, talvez por uma decepção, ou talvez até mesmo por falta de fé. Mas Deus, Ele continua trabalhando em favor da nossa vida. Não no caso de Faraó, porque Faraó já era um escolhido de Deus para que não tinha mais jeito. Deus não queria negócio com Faraó. Porém, Deus havia preocupação com o povo da terra do Egito. E através da vida de Faraó, Deus manifestava suas maravilhas para que aqueles que estavam à volta de Faraó pudessem ver a glória de Deus. Irmãos, entende como é maravilhoso o cuidado que Deus tem. Como que Deus, Ele procura diversos meios para chamar a nossa atenção e nos mostrar a todo momento a sua glória, o seu poder e como Ele nos ama. Ah, irmão, não deixe o seu coração se endurecer. Pode estar difícil, a luta pode ser grande, mas nada é maior do que o nosso Deus. Talvez você ainda não consiga ter um pouco de esperança, porque você não está olhando para a direção certa, porque o diabo já enganou o seu coração, dizendo que para você não tem mais jeito. Mas saiba que tu és um escolhido do Senhor, desde o ventre da sua mãe, e em tudo Ele está agindo. Mas Ele precisa que você tire a venda dos seus olhos, para que Ele comece a operar milagres na tua vida. Amém?